Mas, gente, nós estamos aqui com a mediadora Dani Bandeira. Ela é nossa convidada de hoje para bater um papo com a gente e passar informações que são importantes. Durante a pandemia, nós soubemos que várias pessoas se mantiveram próximas umas das outras, na minha casa, na sua casa, em todos os lugares. E muitas pessoas passaram a conviver diretamente em situações que não esperavam. Porque é muito fácil você sair de casa para ir trabalhar e voltar, por exemplo, à noite, ou seu filho vai para uma escola, de repente seu filho está com os amigos, mas e você? Está pertinho do seu filho? Sabe o que está acontecendo? Como é que se mantém esse diálogo e como é que funciona quando ambos estão em casa mais vezes, mais horas? E é por isso que a gente convidou a nossa querida Dani Bandeira, que é mediadora de conflitos e também veio conversar com a gente sobre o âmbito familiar. Dani, tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Que bom, uma sexta-feira onde a gente sabe que durante a semana as pessoas estão bem próximas, mas quando chega o final de semana, mais próximas ainda. A gente, no dia a dia, a gente vem observando que as pessoas já estão começando a ir para os seus trabalhos, algumas já estão estudando, mas a convivência ainda, acredito que até o final do ano, seja muito grande. Sim. A gente ainda continua todo mundo muito junto. Gostaria que você me falasse um pouco dessa sua profissão e o que a gente pode levar do lado mais importante e necessário para a família, principalmente para pais e filhos. Olha, Vanusa, nesse momento é extremamente importante, aliás, com pandemia e sem pandemia, é extremamente importante a gente organizar um plano de rotinas. Então, estando muito tempo em casa ou em casa e no trabalho, é interessante organizarmos o plano de rotina com os filhos. Então, tanto nós, pais, quanto os filhos temos nossas rotinas e aí a gente vai coordenar isso. Então, muito tempo em casa, colocar para o filho, conversar, dialogar com o filho. Olha, filho, nesse momento eu estou no trabalho, enquanto isso, vamos fazer uma lista de atividades para você fazer, o que você fazer enquanto eu estou trabalhando. Se você não estiver estudando, o que você vai fazer? O que você vai fazer, filho, enquanto eu estiver no trabalho, se o pai tem que sair, se ausentar. Então, uma lista de atividades construída por todos, todo mundo senta junto, faz uma reunião de família, compartilha isso e deixa designado. E aí o pai e a mãe coloca, quando o filho, por exemplo, choramingar, quiser muita atenção. E aí, filho, é a sua lista de atividades, vai lá, veja o que você pode fazer agora enquanto a mamãe está trabalhando. Não é? Isso é muito importante, porque a gente tem percebido que as crianças estão cobrando muito, obviamente. Sim, é natural, a gente sim. Sabe que dentro de casa é diferente de você brincar, se divertir, porque não tem muito o que se fazer, as nossas crianças do passado são bem diferentes das crianças de hoje, e essa lista ela é importante, porque às vezes a mãe se culpa, e aí essa culpa faz com que ela deixe o filho muito à vontade, e esse à vontade é o problema. Sim, nós temos dois comportamentos com a culpa. A gente pode tanto gritar, brigar, castigar, ser muito autoritário, ou a gente pode ser permissivo, mimar, presentear demais, ou então salvar os nossos filhos de situações difíceis, como se frustrar, não é? Então, tanto a permissividade quanto a autoridade são consequências da culpa e a gente precisa equilibrar isso. Esse é o meu trabalho, ajudar os pais a equilibrar, por isso mediar conflitos em casa, aplicar técnicas de mediação no cotidiano familiar. Um deles já foi citado aqui, né? Que é fazer uma listinha do que é necessário, das responsabilidades, porque os nossos jovens, não é que eles sejam irresponsáveis, mas eles tiveram uma certa liberdade que foi tirada durante essa pandemia. Sim. Essa tal dessa liberdade do sair na hora que quer, de fazer o que acha interessante, de estar na escola, de repente o pai trabalhar demais e a mãe, e ele não está tão presente no âmbito familiar, mudou. Uma das regras é esta, uma listinha. E quais são as outras? Olha, existem muitas técnicas. A gente pode destacar aqui... Atenção, hein, mamãe? Fique atenta. Isso, a gente pode destacar aqui a escuta ativa. Então, escutar mais os nossos filhos é fundamental. Então, falar menos e escutar mais. Escutar ativamente significa escutar os nossos filhos até o final, sem interromper, sem aconselhar, sem perguntar, sem criticar, sem julgar.
Então, imagina, numa situação, qualquer situação do cotidiano, negativa ou positiva, deixar os nossos filhos falar até o final sem interromper, sem colocar juízo de valor, Vanusa. É muito importante e extremamente desafiador, porque a gente não aprendeu a escutar dessa forma. A gente já vai interrompendo a intenção do outro de falar. Muito interessante essa fala, principalmente para pais de primeira viagem. Sim. Quais são os pais de primeira viagem? É aquele pai e aquela mãe que tem o seu primeiro filho. Até a fase que ele vai viver a vida dele, os pais ainda cometem alguns erros. Gente, vou dar a mão à palmatória, eu tenho um filho de 21 anos e confesso que por nós sermos pais, mãe, a gente erra. Sim. A gente tem que ser realista em dizer que a gente quer muito falar e quer pouco ouvir. Isso. E são poucas pessoas que têm essa humildade de reconhecer. Eu reconheço falhas e essas falhas são necessárias. Quando eu vejo a nossa mediadora falar que a gente precisa ouvir até o final, quantas vezes eu deixei de ouvir até o final? Sim. Quantas vezes eu deixei só a minha opinião válida naquele momento? E muitas vezes este jovem é um jovem que está com algo trancado e, de uma certa forma, com um cadeado dentro de si e que precisa sentir que ele pode ficar à vontade em conversar com o pai e com a mãe, não na questão de ser só amiguinho, mas de ser um amigo que ama incondicionalmente. Isso, o acolhimento, né? É o acolhimento, Todo pai, toda mãe erra com a intenção, por amor, com a intenção de acertar. Porque a gente vai agindo intuitivamente. O meu trabalho surgiu exatamente disso aí. A gente pode deixar de agir intuitivamente e ser mais profissional nesse sentido. A gente precisa estudar, Vanusa, para ser pai e mãe. Esse é o meu trabalho. É uma psicologia constante. Sim, um modo de agir, um modo de se comportar que vai encorajar os nossos filhos. Com firmeza e gentileza, com autoridade e ao mesmo tempo sendo muito respeitoso. Eu sou filho e você é mãe. Sim. Né? Então existe uma relação de hierarquia, deve existir autoridade, por essa razão eu vou estabelecer regras, eu vou estabelecer limites e vou dizer não para os meus filhos, só que com base em valores. Geralmente a gente diz não, é não e pronto porque eu sou teu pai, é não e pronto. Por quê? Não dizemos as razões, os porquês. E hoje as crianças não estão mais assim como nós. A gente não precisava de tanta explicação, lembra, né? Da nossa época de criança. É a história do porquê e para quê. Isso, e os nossos filhos não, já têm acesso a muitas informações, já estudaram filosofia, já têm mais acesso a pensamento reflexivo que nós não tivemos. Por essa razão, eles não estão aceitando qualquer resposta. Por isso, nós precisamos dialogar mais, escutar primeiro e depois falar. Tem também uma estratégia muito interessante. Calma, segura então. Segura! Você que está assistindo o nosso programa nesse exato momento, quer essas dicas maravilhosas? Dá tempo de você ir no banheiro, dá tempo de você tomar aquela água bem gelada, olha a barriguinha, dá tempo de você se preparar e continuar aí na telinha. 23.1, essa é a nossa Dia TV. Eu vou segurar a Dani porque ela tem dicas maravilhosas para você. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto com a Dani, uma mediadora que pode ajudar muito você. E se você ainda tem filhos pequenos, fique atento, tá? Porque a informação muitas vezes vem de forma errada. E você, mamãe e papai, tem que estar atento. Fala, você tem um livro? Sim, o livro Mediação Pais e Filhos, Prevenindo e Resolvendo Conflitos Familiares. Uma experiência de 16 anos que eu fiz na minha família, de levar as técnicas de mediação para o meu cotidiano familiar. E depois eu comecei a levar isso para outras famílias. Então a gente tem um treinamento Mediação Pais e Filhos, em que a gente ensina os pais as técnicas de mediação para eles colocarem no cotidiano. Então a gente acolhe os desafios de cada família, né, percebe, né, e faz com que cada pai e cada mãe faça uma reflexão do que precisa transformar em si para transformar na sua casa. Na verdade, uma qualidade de vida para ambos, né? Para toda uma família. Quando você trabalha esse lado de responsabilidade leve, flui muito bem para a família inteira, né? Sim, porque a gente aprende a distribuir isso com os filhos. Uhum. Porque o estilo autoritário de ser, ele
nos traz muita responsabilidade. Ao contrário, o estilo respeitoso, quando a gente faz mediação em casa, a gente distribui com o nosso companheiro e com os nossos filhos as responsabilidades. Então, aquela questão, vamos todos conversar sobre a nossa rotina, vamos fazer uma lista de atividades, nós vamos, não é? Qual é o tempo livre? Tempo livre, que tal então a gente fazer um momento família especial? Nesse momento família nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar bola, nós vamos sair para o parque, nós vamos ver um filme em casa? Então, nós vamos. Veja que muitas vezes, para a gente ganhar tempo, a gente resolve tudo em casa e tudo pelos filhos. E aí a gente fica muito sobrecarregado. Então, mediar significa distribuir responsabilidades. Então, lidar com os desafios do cotidiano e os conflitos, que nunca vão deixar de existir, vale ressaltar, que eles fazem parte da nossa vida, basta a gente se relacionar. Então, a gente vai gerenciar isso, vai equilibrar isso de uma forma mais leve, mais tranquila, porque está todo mundo envolvido. Agora, algo que tem que se chamar muita atenção é que pai e mãe têm que se impor de uma certa forma, porque tem que existir a questão do respeito, dos limites. Quem é pai e quem é filho na situação. Sim. Quem é mãe e quem é filho na situação. Para não misturar e não inverter. O filho se tornar o pai ou a mãe, né? E a filha daquele casal ou daquela mãe que cria aquele filho sozinha. São responsabilidades, mas ao mesmo tempo deixar claro que existem limites. Sim, e isso a gente precisa fazer. Mediar não significa não colocar regras e limites, Vanusa. Mediar significa ser firme e gentil ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente estabelece regras gritando, brigando, castigando, impondo algo para os nossos filhos. Mediar, eu não vou usar essas estratégias. Reação, né? Eu não vou usar essas estratégias. E muitos pais não querem mais usar essas estratégias porque não se sentem bem, porque se sentem culpados, porque veem que de fato estão se distanciando dos filhos. Querem outras estratégias e não sabem quais são. E as estratégias são essas: é acolhimento, é escutativa, validação de sentimentos, perguntas sem julgamento com os filhos. Tá certo. Agora, pra gente encerrar esse bate-papo da gente, eu queria que você trouxesse aquelas diquinhas que eu empatei. Ah, que eu sim! segurei. Eu estava falando, Vanusa, da importância da validação de sentimentos. Então, a gente não sabe lidar com as emoções. No treinamento, Mediação Pais e Filhos aprendem a identificar, a expressar sentimentos uns para os outros, né? Então, exemplo, fazendo a tarefa. Filho fazendo a tarefa. Filho, e ele está irritado, está zangado, não está conseguindo mais fazer aquela atividade. Filho, estou percebendo que você está cansado. Olha só, estou percebendo que você está cansado. Então, em vez de brigar, de falar que o filho é irresponsável, que não quer fazer a tarefa, de repente, o que está por trás desse comportamento? Essa é a visão da mediação pais e filhos. E o que está por trás do comportamento pode ser cansaço. Então, exemplo, filho, você está cansado. Será que não é hora de um intervalo? Filho, você está cansado, está precisando de ajuda? Então, validar sentimentos e logo em seguida uma pergunta sem julgamento para gerar uma reflexão. Muito bom. Gente, queria passar o dia todo aqui com essa mulher aqui para aprender muito. Passa o dia, semanas. Pois não se preocupe, uma delícia. não. Se preocupe não, que você vai vir mais vezes para o nosso programa nos ajudar com esse lado muito positivo, tá bom? Tá jóia. Muito obrigada. Quem quiser te seguir no Instagram? Dani, com Y, Bandeira de Melo. @Dani Bandeira de Melo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, querida. Gostei muito, tá? Tá jóia. Muito linda, gente. Nem parece que tem filhos já rapazes, né? Que maravilha.